Santos, nossa disciplina Organização do Trabalho Escolar 2. O tema do bloco 2 é justamente o que é e para quem planejar. Neste bloco, gente, nós vamos tratar de um elemento muito polêmico dentro do trabalho do educador, que é o planejamento. Muitos colegas nossos resistem até hoje em desenvolver os seus planejamentos e até confundem roteiro com planejamento. Mas planejar não é organizar meros escritos estáticos. Planejar é um posicionamento. A gente tem que lembrar que educar é um ato político, que nós estaremos em sala de aula falando à luz dos nossos pressupostos, à luz dos nossos conhecimentos e das nossas filosofias. Então, planejar é organizar a nossa prática docente. Para que a gente possa desenvolver esse planejamento de uma forma eficaz, e eficaz não é que ele vai ser aplicado na sua totalidade. Eficaz é que a partir dele, a partir da minha ação, eu vou poder desenvolver uma reflexão e eu vou poder rever a minha ação junto ao grupo com o qual eu trabalho. Pensando que uma sala de aula, ela é composta de diversidades cognitivas, diversidades culturais, diversidades afetivas e de muitas problemáticas. Olha, mas eu sou professor de história, eu preciso juntar o elemento que é o conteúdo da história e eu preciso também entender a parte pedagógica da situação, que é o meu trato com o estudante em sala de aula que vem das suas diferentes realidades. Então, o que é que eu preciso pensar nesse momento do planejamento? Existem alguns elementos que são fundamentais na hora que nós estamos planejando, gente. Assim como a gente planeja o passo a passo das nossas vidas, para quem planeja, obviamente. Então, o que é que a gente precisa analisar? O que é planejar? Planejar é o quê? É meramente organizar passo a passo do que eu vou fazer? Ou é refletir, analisar para organizar o que eu preciso desenvolver? O que é que eu pretendo com esse planejamento? Dentro daquele conteúdo de história, daquela escola que está muito longe de uma realidade europeia do século XVI, XVII, o que é que eu pretendo com aquele assunto, com aquele currículo? Que é uma outra discussão, que é a revisão do currículo. Mas até então é o currículo que nós temos. Então, como é que o meu estudante de história vai aprender aquele assunto? Qual a relevância daquele conteúdo para ele? De que forma eu vou conseguir aproximar aquele conteúdo da realidade dele? Porque nós sabemos que, para um bom aprendizado em história, o nosso estudante precisa entender que a história são o quê? Desdobramentos do passado que estão refletidos no nosso presente, mentalidades, formas de comportamento de dadas sociedades em diferentes momentos. Então, o que é que eu pretendo quando eu vou realizar aquela aula? O que é que eu quero com aquela aula? Eu preciso que isso esteja ali implícito, que isso esteja ali presente em meu planejamento. Quais são os objetivos que eu tenho com a minha aula? Preciso também que esses objetivos, essa intencionalidade apareça. Onde está inserido? Qual o contexto? Como eu acabei de dizer, é o meu estudante que está muito distante de uma realidade de uma Europa do século XVI, no século XVII, mas tem aquele currículo sendo desenvolvido na escola, a ser desenvolvido na escola. Que projetos desenvolvem? Também é importante para o educador saber diferenciar o que é um plano de aula, o que é um projeto, o que é um programa. Entender que a minha chegada na escola eu preciso ter um contato com o projeto político-pedagógico da escola. Esse projeto político-pedagógico é um documento de referência daquela escola, ele deve ser desenvolvido junto com a comunidade escolar e a comunidade escolar como um todo, os pais, as pessoas externas também presentes à escola, sempre com esse olhar da escola dentro da sua estrutura física, mas externamente também no contexto em que ela está inserida.
Precisamos também saber o plano de desenvolvimento da escola, como é que isso foi traçado, por quem foi traçado, o que é que está sendo dito naquele plano. Então existem realmente esses documentos que vão orientar a nossa prática docente. A gente não chega na escola pela escola. Nós, enquanto colegas, enquanto participantes daquele processo da formação e da construção, da elaboração dos instrumentos e dos elementos para o bom trabalho naquele ambiente escolar, vamos todos analisar esse contexto e vamos traçar os objetivos, as metas, falar da realidade dessa escola, sobretudo no PPP, que é o Projeto Político Pedagógico daquela unidade letiva, certo? Então, nós vamos trabalhar no bloco 2 dessa forma. Para o desenvolvimento do nosso planejamento, precisamos ter bem o entendimento dos tipos de objetivos, e cada objetivo está relacionado com habilidades e competências, que é o que nós tratamos hoje nas nossas mudanças, no novo panorama educacional. Então, os conceituais, que estão relacionados ao saber, os procedimentais ao fazer e os atitudinais ao ser. Para trabalhar esses dados referente ao planejamento, a esse ato de planejar, nós vamos ter o fórum de debates, e aí nós vamos tratar dos 4 pilares da educação. 4 pilares da educação está em um documento da Unesco, que foi organizado por Jacques Delors, certo? Educação, um tesouro a descobrir. Existe um capítulo que ele é destinado a essa análise dos 4 pilares da educação, que tem essa relação com o que eu falei anteriormente, dos conteúdos, dos objetivos, do ser, do fazer, do compreender também, certo? Então, à luz desse documento Jacques Delors, nós vamos desenvolver essa discussão. Nós vamos também, não adianta ficar só na questão teórica, que vai ser desenvolvida muito bem por todos nós lá no Fórum de Debates, mas nós vamos elaborar o nosso plano de aula. Aí eu vou sistematizar com vocês uma temática, organizar com vocês um conteúdo do currículo de História de preferência. Eu vou distribuir de acordo com a nossa realidade, já para a gente elaborar de acordo com a nossa regionalidade, para que fique muito mais autêntico, vamos dizer assim. Mas nós vamos elaborar esse plano de aula refletindo sobre esse saber ser, o saber fazer, certo? Nesse bloco 2 nós teremos também a avaliação escrita. A avaliação escrita vai ser sobre os temas que nós estamos trabalhando na unidade. Ela estará no bloco 2 pela questão dos meios, então ela fica inserida nesse momento dessa avaliação. Então eu conto com vocês, com a colaboração de vocês, para que nós possamos fazer boas discussões, para que nós possamos refletir no momento de fazer o nosso planejamento, já analisando a nossa prática docente, a importância, gente, do nosso compromisso em relação ao cotidiano da sala de aula é refletida na forma como os estudantes se desenvolvem. Isso é fato. Se o professor elabora o seu planejamento, reflete sobre a sua prática docente, observa a sua turma, vai traçar objetivos de acordo com a realidade do seu grupo, podemos ter certeza que nós teremos aulas muito bem-sucedidas e nós teremos estudantes muito bem aplicados e desenvolvidos. Conto com vocês. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.